noite, companheiros. Tudo bem? Vamos agradecer ao Felipe, pelos amigos, o Fio mesmo, pela apresentação da noite. No final, você toca mais uma canção. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje, então, o quinto dia da Semana de Kardec. Essa semana tem sido muito gratificante para todos nós. Foram dias maravilhosos, inesquecíveis, companheiros que passaram por aqui. E a gente sentiu mesmo que a espiritualidade presente, né, nesses dias todos, nos acalentou, nos deu forças durante as palestras. Foi um clima, está sendo um clima muito bom. Hoje nós vamos falar então das alegrias da mediunidade. Num papo informal, como se a gente estivesse na sala de casa, bate-papo aqui tranquilo. O Ricardo, nosso companheiro da casa, que dirige o departamento de assistência espiritual, é companheiro de reunião mediúnica, dirige a reunião na terça-feira e tem sido um apoio importantíssimo lá para Rosa Neves, né, Carlos? Do outro lado, a Dilmara, que é nossa companheira também de reunião mediúnica, dirige um grupo de jovens no sábado. É musicoterapeuta e psicóloga. E aí ensina o aparelhão aí para a meninada, né? Professora de... Isso é órgão, né? Professora de teclado órgão. E a Nívia, que não está aqui ainda presente, deve estar chegando, que é também coordenadora de evangelização do segundo turno, companheira também de reunião mediúnica da casa. Hoje queremos demonstrar que a morte do corpo físico não nos priva da presença daqueles a quem amamos. Alguns nomes que trabalharam conosco, lado a lado nesta casa, familiares e amigos que se foram, mas estão constantemente ao nosso lado no trabalho assistencial, nas reuniões e no dia a dia. Queremos dizer que o trabalho mediúnico nos conforta e nos estimula a prosseguir sempre, sabedores de que muito breve nos reencontraremos na vida que prossegue além da aparência física. E também nos proporciona momentos de alegria, de conforto e de apoio. Na vida diária, muitas vezes sufocados pelos desafios, às vezes sentimos o peso da responsabilidade e fica difícil a caminhada. É nessa hora que eles chegam para nos ajudar, consolar e abraçar, aliviando a nossa saudade e nos dizendo para ter paciência, calma e esperança, pois a vida prossegue e devemos seguir adiante, apesar das lutas e desafios. Aí nos acalmamos e ganhamos novas forças e alento para prosseguir, sabedores que nós mesmos é que planejamos ou semeamos o nosso presente com as atitudes de ontem. Nessa semana, todas as noites foram de intercâmbio e de reencontro, apesar da nossa dificuldade de ver o mundo espiritual, né, aqui presente. Os amigos se fizeram e se fazem presentes reverenciando Kardec e também nos alegrando com a sua presença. Que cada um possa lembrar com alegria dos seus entes queridos que chegam nesse instante à lembrança de cada um aqui presente. A Lívia, no depoimento de quarta-feira, sentiu a presença dos companheiros, viu, né? A Lívia da internet, do Sueli, que a gente chama de Boeli, do Evaristo, que foi um jovem companheiro nosso da mocidade, da Dona Oswaldina,
e do São Sebastião. Ela conseguiu ver os testemunhos, e é isso que a gente quer que o Ricardo, a Elmar e a Zília contem os casos das reuniões, a presença dos amigos, e nós vamos chamar então o Ricardo e a Elmar a sentar aqui com a gente. Depois a Elmar e a Lívia chegando, ela virá aqui. Fique à vontade. Esse é um encontro de vivências, que nós queremos trazer aqui. É muito mais um processo de sensibilização, porque hoje, especificamente, estamos discutindo teorias, essas questões. Quando o Marcinho pediu para enfocar as alegrias da comunidade, eu fiquei fazendo buscando ao longo da minha vida, como foi a questão mediúnica da minha vida. Na verdade, eu nasci em berço espírita. A minha mãe frequentava a casa espírita do nosso grande companheiro Egídio de Almeida, e ela não podia ir sozinha, tinha medo de me levar. Então, já com uns 7 anos de idade, mais ou menos, eu já estava frequentando as mediúnicas, acompanhando a minha mãe. E eram momentos muito especiais, porque eu criança ainda, vendo aquelas manifestações espirituais, aqueles espíritos enfermos, e como bom atleticano, que eu ainda sou, eu torcia veementemente nas primeiras mediúnicas. Quando vinha aqueles espíritos sofredores, bravos, ficava torcendo para que logo em seguida o amigo espiritual viesse e ganhasse a parada, Você aquilo ali fosse um duelo entre o bem e o mal, Mas na minha cabeça infantil era um duelo entre o bem e o mal, E eu rezava, torcendo até que o espírito fosse convertido, entre aspas, ao bem. Então, desde cedo, eu estive nesse meio, E eu elegi um caso para contar aqui, que aconteceu. Eu devia ter uns 16 anos. Lá na nossa casa, nessa ocasião, nós morávamos num apartamento, e em cima tinha uma área muito grande, e nosso pai resolveu fechar. E ali então começaram a acontecer reuniões de evangelho, reuniões mediúnicas. E, em determinada ocasião, foi formado um grupo de apoio a drogados. Então, os jovens iam até lá e, no primeiro momento, tinha uma reunião evangélica, uma evangelização dos jovens portadores do vício da droga. E, logo em seguida, após esse encontro evangélico, havia, então, uma reunião mediúnica. Antigamente os médios eram fantásticos, gente. Eles tinham uma espontaneidade, uma fé, uma coisa tão fantástica que hoje a gente vê muito pouco. Os médios hoje são inibidos, dirigentes meio caçadores, os médios questionam muito a si mesmos, e você vê o duelo do médico e fica aquela coisa meio móvel. Antigamente isso não, os médios eram uma coisa fantástica. Então, nessa segunda, quando acontecia então, a reunião mediúnica, obviamente os jovens já iam embora, já estavam embora, então um grupo de médicos e de trabalhadores se reuniu e acontecia então a reunião mediúnica. Naquela época tinha a minha mãe era uma médium de desdobramento, um médium fantástico. Você aquele fenômeno em que o médium espírita se desloca do corpo e, sendo acompanhada e amparada por um espírito, ela é levada ao local onde vai acontecer um trabalho espiritual. Com a característica que ela vai narrando, porque ela está em plena consciência, ela vai narrando para o grupo. Então nós vamos acompanhando o que está acontecendo no trabalho espiritual. E numa dessas vezes, aconteceu que no grupo, na evangelização dos jovens drogados, nós sentimos falta de uma jovem de apenas 10 anos, já estava viciada. Ela não foi naquele dia. E
Era uma jovem, eu lembro, que provocava em nós muita dó pela condição dela como jovem, os pais moravam no sul, ela afastada, era uma coisa que quando chegou na reunião mediúnica, a médium, em desdobramento, foi amparada pelo seu companheiro espiritual na ocasião no irmão Vitor, Padre Vitor. E ela foi levada, ela foi conduzida, ela foi matando, para onde ela estava sendo levada. Levava a rua, o pai, o prédio, estou entrando num prédio, enquanto isso todo mundo ali em prece, oração, à medida que ela ia narrando o que aconteceu. Ela entrou no prédio, no apartamento, estou entrando no apartamento, estou vendo um grupo de jovens se drogando, encontrei a menina está ali. Tudo com muita emoção, né? Porque é uma coisa fantástica, né? A mulher tem que ter controle, porque é muito emocionante. Então ela encontrou a jovem, ela estava num apartamento no bairro tal, ali com o grupo de jovens, preparando mais uma vez para se drogar. Então ela, junto com o Padre Vitor e outros dos amigos espirituais, começaram a fazer um trabalho de indução para que ela saísse lá daquele local. E esse trabalho não teve êxito. A menina foi sendo envolvida, ela sentiu algo diferente, não sabia explicar, não quer mais ficar aqui, não quer estar vida, não quer sair de lá. E não se sabe com quais forças, né, ela pensando, ela foi conduzida e a médium em desdobramento narrando. Estamos reconduzindo ao grupo, à casa onde estava acontecendo a reunião. E o tempo todo foi narrando, ela pegou um ônibus, nós estamos juntos com ela, iam parando, estão subindo a escada, ela vai tocar a campanha agora e vão lá receber. O grupo foi lá e ela estava lá. Ela chegou. Na reunião que estava acontecendo no fenômeno, em prantos pedindo socorro. Olha que coisa linda, né, gente? Esse caso marcou muito para a gente ver como que a espiritualidade era marcante em nossas vidas, principalmente em momentos de mais dor, e interviu de forma ostensiva. Olha como foi ostensiva a condução, retirando-a daquele antro, reconduzindo ao local de socorro, ela foi amparada, mas o trabalho ficou só nisso. Em outra semana, desdobramento em que foram até o Rio Grande do Sul, onde os pais moravam, fizeram um trabalho no campo mental dos pais, para que eles viessem até Belo Horizonte buscar a criança. Porque os pais eram pessoas muito inteligentes, professores universitários, mas abandonaram a filha. Então, em desdobramento, foi narrado pela médium, por ao Rio Grande do Sul. E esse pai chegou na nossa casa, lá no grupo, induzido pelo trabalho. E aí então foi feito um trabalho de conscientização, de reunião daquela família e daquela jovem, 9, 10 anos da vida. Então é um caso que me marcou muito, que eu queria trazer para vocês, para que o objetivo desse instante tenha que sensibilizar a grandeza que é as expressões, as manifestações dos espíritos em nossa vida. Como é contação de caso, se deixar a gente vai embora, né? Eu vou finalizar com outro casinho alegre. Esse é muito alegre também, né? Mas para a gente ver como os espíritos são fantásticos em nossa vida. Em uma ocasião, eu estava na praia, resolvi caminhar, e eu caminhando na praia, longe. Naquela ocasião, eu tinha acabado de ler o livro Memórias do Padre Germano. Como jovem adolescente, romântico, adorei aquele livro, né? A forma como ele narra as praias, a natureza, como sendo quintal de Deus, a praia é a sala de estar de Deus. Eu estava sozinho naquela praia distante, pensando, nossa, gente, não é que eu estou aqui na sala de Deus, olha lá o quintal de Deus, eu estou aqui na casa de Deus, mas sentido mesmo que seja na casa de Deus. Pensando só ali com o meu botão. Vamos embora. À noite nós fizemos um culto. Um amigo espiritual chegou e começou a repetir tudo que eu tinha falado lá sozinho. E a média não está sabendo de nada. Começou a repetir, assim, brincando, sai ironizando. O quintal está não sei o que, né? Que a sala de estar, a praia é a sala de estar de Deus, né? E eu
Ricardo sabia nada. Pois é, cara. Você acha que você estava sozinho ali, seu burro? Você acha que nós estávamos bem juntinho para você, viu? Acompanhando seus pensamentos maravilhosos, e deu aquela gargalhada, e eu, meu Deus, achei que eu estava sozinho, né? Talvez se eu soubesse que estava acompanhado aqui na corrida, não sei, né? Então, esses dois casos, muitas vezes eu reservei para hoje, um dos casos dela, e quem sabe, de repente, problema mais com tanto caso, né? Contar a casa é muito bom, né? Então não passa a tomar. Boa noite, gente. Com a alegria que a gente foi convidado para essa contação de causas aqui. E Ricardo abordou muito o tema da mediunidade no aspecto do desdobramento. E eu vou falar da mediunidade que a gente chama de efeito físico, ainda que esse não deixe de ser inteligente, viu, gente? Porque a gente faz essa divisão, né? Efeitos inteligentes e efeitos físicos, parecendo que os físicos não são inteligentes. Então, eu queria contar para vocês como é que eu cheguei na doutrina espírita. Eu, diferente do Ricardo, eu nasci numa família católica. Nós éramos católicos, assim, daqueles católicos, praticantes, né? Meus pais eram responsáveis pela reunião de pais da igreja. E quando a casa que eu morei durante muitos anos ficou pronta, então veio o padre, né, fazer uma bênção na casa, como da religião a que pertencíamos era comum. Mas essa casa, que muitos daqui conheceram, era uma casa muito especial, de muitas alegrias. E os fenômenos começaram de uma certa forma que, se a gente não tivesse chegado na doutrina espírita, não sabemos que a gente ia chegar. Então, o que acontecia nessa casa? Quando nós íamos dormir, a gente escutava como se fosse um exército andando em volta da casa. Isso era toda noite. A princípio a gente achou que era imaginação de 5 pessoas, né? Imaginação em grupo. Depois nós achamos que tinha mesmo gente andando, então acordava, para olhar, começaram então os barulhos na cozinha. As coisas caíam. Eu lembro que a gente tinha uma dispensa e a gente estava tranquilo, assistindo a televisão e aquele barulho, né? Parecia que tudo tinha caído. Chegávamos lá, nada tinha caído. Outras horas, tudo tinha caído. Quem fez isso? Não conhecíamos nada de doutrina ainda. Íamos dormir, às vezes ainda deitados, mas não dormindo, a gente escutava como se fosse uma bolinha de gude no taco. Imagina um barulhinho pra lá e pra cá, noite inteira. Você dormia, acordava, tá lá a bolinha de gude. E a minha casa tinha assim uma sala e logo em seguida uma sala de jantar, uma copa bem grande, e toda vez que a gente entrava, porque o costume era não entrar pela sala, era entrar por trás. Toda vez que nós entrávamos pela sala, a luz dessa copa piscava. E a gente falava, não, é defeito. Vamos chamar um eletricista. O eletricista ia lá e nada. Ela apagava, ela acendia e apagava. Ela não só acendia, só apagava. Com tudo isso, nós chegamos na doutrina espírita na casa também do seu Virgílio, né? Então foi logo o grupo espírita e depois a gente foi encaminhado aqui para o centro. Meu irmão, com 13 anos, foi participar de reunião mediúnica. E hoje a gente vai discutir um pouquinho e falar, mas mediunidade de criança? Pode, não pode? Existe, não existe? Né? Mas o caso dele era um caso tão emergente, vamos colocar assim, que foi necessário, então, sob a orientação de Dona Gilca, né? Ele foi logo para as reuniões mediúnicas. Mas eu demorei um pouquinho mais a chegar em reunião mediúnica. Aliás, ele era culpado disso, viu, gente? Dessa barulheira toda na minha casa. Então, eu demorei um pouquinho mais para o cérebro, para a cidade, e então, nessa época, foram formados os grupos mediúnicos, e eu tive, então, a alegria de participar do grupo mediúnico durante uns 20 anos, uma querida companhia. Eu vou aproveitar aqui hoje para a gente, para eu agradecer a que foi na área essa. Então, eu comecei, a primeira reunião mediúnica que eu fui com Dona Ana, e com quem eu participei até agora, o desencarne de Dona Ana, né? Uma querida companhia.
Certa feita, então aprendi com ela muitas coisas, ela usava uma expressão, né, tribuchar. Então ela orientava os médicos que chegavam, não fique com medo de se tribuchar, né? Porque o médico chega aqui, então assim, travado, delicioso, e vai perdendo essa naturalidade que Ricardo, essa espontaneidade, né, Ricardo? Nada disso precede, então, a educação mediúnica, mas a gente está falando de uma outra coisa, né? Espontaneidade. E certa feita, comentando com Donada, que em minha casa, agora minha casa, já casada, com os filhos, né? Como que os fenômenos mediúnicos aconteciam? Ah, Donada, porque minha filha conversa e vê o espírito tal, e diz assim, aquele que está sentado de perninha de índio, e agora mais nova, e o que a gente fala de mediunidade em criança é o seguinte, gente, não vamos desqualificar a criança e desacreditar dela, porque esse espírito, nesse processo, ele está mesmo vendo muito do plano espiritual, né? Isso pode passar naturalmente ou não passar, né? Quantos médiuns têm desde criança essa possibilidade mediúnica? Então ela me trouxe essas orientações. Eu conversando com ela, olha, porque agora a minha filha é mais nova, e ela conversa, e ela traz notícia, e traz cartinha, olha mãe, recado de fulano para você, mãe, isso. Então um dia conversando com ela me deu este livro aqui, que ficou comigo mesmo após o desencarne dela. Um dia eu comentando com a minha, olha, o livro de Donada está comigo, e ela disse, agora fica com você, que é o livro As Mulheres Médiuns, editado pela FEB. Já que o nosso assunto era essa mediunidade que acontecia na minha casa desde criança, agora está acontecendo com as minhas filhas, e eu hoje, folheando esse livro, na verdade ontem, eu achei aqui o caso de uma médium que se chama Ada Iman. E pela coincidência, eu resolvi contar um pouquinho desse caso para vocês. Esse caso, eu acho que dá para segurar, que eu vou só contar para não prolongar muito. Ada Iman era uma fotógrafa que viveu em 1920. E ela, quando tirava fotografias, naquele tempo era muito diferente de agora, não era com essas máquinas digitais, né? Eram placas que iam ser magnetizadas. Toda fotografia que ela tirava, aparecia alguém que não estava na hora da foto. E ela começou a ser pesquisada, porque a Ada Iman era tida assim, isso é verdade, não é verdade, então ela foi muito pesquisada. Com o transcorrer dos anos, as suspeitas foram diminuindo. Então a Ada passou a gozar de certa credibilidade, né, que ela foi consolidando com o passar dos tempos. Ela sempre levava as chapas, as próprias chapas, para serem magnetizadas no processo da fotografia. Até que então alguém sugeriu para ela que deixasse que outros levassem o material e ninguém ia poder falar, olha, já trouxe isso aqui. E ela então, numa dessas reuniões que eram feitas para tirar a prova, né, gente? Naquele tempo, terminou mediúnica era para eles, vão tirar provas se é verdade ou não. Então, a Ada tira uma fotografia e um irmão desencarnado de uma pessoa que estava presente, através do fenômeno de voz direta, diz assim, quando se revelar essa fotografia, no canto inferior da direita, meu rosto estará lá. Falou isso na reunião, então aquilo causou muito suspense. E quando ela revelou, existiam muitos espíritos estampados na fotografia e identificavam o rosto desse rapaz que havia falecido. Assim, os fenômenos com a Ada Iman eram intensos e ela, até o final dos seus dias, ela teve a oportunidade, né, de demonstrar, já que como médium ela era apenas a intermediária desses dois mundos, a realidade do mundo espiritual que Marcos falou no início, né? Esse mundo além do mundo físico. Bem, a reunião mediúnica traz para a gente oportunidades de muitas alegrias, né? É difícil a gente sair de uma reunião sem o coração estar assim, batendo forte, acelerado. E nós temos companheiros muito queridos na reunião mediúnica.
E eles trazem para a gente mensagens, alegrias. E uma dessas mensagens que um companheiro nos trouxe fala mais ou menos assim: espíritas, despertai-vos. Eu já estou terminando, já passo para você. Despertai-vos para o convívio, para usufruir, para aprender. Precisamos ter varinhas que sustentam uns aos outros. São tempos em que teremos que dar prova do que aprendemos. Prova de que cremos na vida além da matéria. É preciso escutar o silêncio da alma, enxergar nos olhos, ouvir sem palavras e exercitar o sentir. É urgente para o grupo espírita cristão do mundo se manter. Enxerguem uns aos outros, se liguem, se visitem, se abracem e se irmanem. Instruí-vos, mas se não vos amardes, o que adianta? Criar dia de visita espírita. O ranger de dente só acontece quando não silenciamos a dor, e ela só cala quando ela não precisa existir. Acho que foi na penúltima reunião que eu tive, teve toda essa mensagem, né? E eu achei que hoje é um momento oportuno da gente trazer, para vocês terem ideia de quanta alegria é participar de uma reunião mediúnica. Muitos espíritas falam que tem medo da reunião mediúnica, né? E tem uma companheira espírita que participa do movimento de Uberlândia, né? E ela escreveu assim na revista Universo Espírita: nós fazemos as escolhas e as escolhas nos fazem. É a beleza e a perfeição das leis divinas. Então, cabe a cada um de nós escolhermos, né, se estaremos ou não numa reunião mediúnica, mas ela é assim, um convite a alegrias, mesmo que seja uma mensagem de dor daquele momento, né? E Leon Denis fala, já que o Ricardo falou que o Espírito comentou, se pensou que estava sozinho ali, né? Leon Denis fala assim: todos somos médios. É verdade, porém em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram, mas não há único sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta às miniscências de nossa existência. Participa pelo pensamento de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas também. Então, bola passada. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que a gente está aqui na noite de hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Questão de horário de trabalho, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei. Meu médio de transporte hoje não pôde vir, mas eu arranjei outro médio de transporte que veio trazer, né, que é o filho. Mas a gente está aqui na noite de hoje muito satisfeito, muito contente pela ideia boa do Márcio Aurélio. A gente está aqui falando um pouquinho das alegrias da mediunidade. E quando a gente observava o Ricardo contar que na vida de família espírita e da mediunidade tão marcante da sua mãe, você contando essas coisas que aconteceram na sua família, seu irmão, seus filhos, a gente fica muito feliz, porque a mediunidade, na realidade, é um dos maiores armas que a gente tem para o progresso e redenção da própria alma. É o maior presente que Deus nos deu, porque através da mediunidade, com alegria no nosso coração, a gente pode suavizar o sofrimento dele. É o que fez o nosso querido amigo, médium maravilhoso Chico Xavier, quem nós tivemos a honra de ser são contemporâneos, né? É o que tem feito Raul Teixeira, Divaldo Franco, né? Que a gente está dizendo esses de destaque. E alguns outros anônimos por esse Brasil afora e já no exterior, suavizando o sofrimento alheio com a sua mediunidade, que na realidade, sua, entre aspas, é um empréstimo de Deus, nosso Pai, para que a gente possa crescer numa oportunidade muito intensa na existência e na qual abraçamos a mediunidade. Então eu também tive a honra de nascer numa família espírita. Nasci nos fundos de um centro espírita, chamado Centro Espírita Amor ao Próximo. No final
depois de toda a construção da sede, do centro, tinha uma casinha. E essa casinha morava a pessoa que cuidava do centro, que era responsável por olhar à noite. E lá então foi morar o meu pai. E ele morava naquela casinha e nós todos nascemos lá, com parteiras. Naquela época no interior usavam-se as parteiras. E ela tinha o nome da nossa cidade, a vovó Leopoldina, que nos trouxe ao mundo. E ela mal sabia, apesar de ser católica, era também uma médium fantástica. Ela até falava, vai nascer dia tal, e é uma menina. Não é porque ela sabia, não, ela sentia. Às vezes, quando a mãe anunciava a gravidez, ela já falava, essa vez é uma menina, vai nascer assim, assim, só que muito católica. E meu pai falava, bendita mediunidade. E ela falava, que é isso, irmão? Todo mundo chama meu pai de irmão, tá? Então, ele é uma pessoa muito conhecida na cidade. E era dotado de vários tipos de mediunidade. Um homem muito simples, que não pôde estudar muito, mas um amor, uma fé inabalável. Desse homem, eu vivi isso. Vivenciei momentos maravilhosos. Aquela época era necessário que assim fosse, que era despertar, né, do espiritismo. E hoje a gente tem a oportunidade de estudo, de encontros, de seminários. Naquela época era mais difícil. Então a mediunidade, ela vinha mesmo assim, como se diz, arrastando as multidões, mostrando através dos fenômenos a sobrevivência da alma. Então, várias oportunidades tivemos nós de presenciar fatos mediúnicos que só serviram para encher de fé e de alegria o nosso coração. Desde menina, ali na casa espírita, né, tomávamos o passe, o dia inteiro, à tarde, à noite, o dia estava rodando por ali. Então, desde muito jovem, a gente já apresentou aquela sensibilidade mediúnica. Me lembro ainda que com 12 anos, eu acordava de noite, pai, eu estou do tamanho do quarto. Eu ficava enorme. Então, eu já te falei sobre vinha, paciente, sentava, botava a gente no colo, tirava da cama, explicava, vamos rezar e você vai dormir. E nós fomos aprendendo a lidar com esses fenômenos. Mas esse homem maravilhoso, ele tinha uma fé tamanha em Jesus, que ele, como dizia na cidade, ele curava em nome de Jesus. Então nós tínhamos um homem que veio da cidade do Nordeste, norte afora, e o apelido era Baianinho. E esse homem dava um trabalho enorme à população, porque era tomado de espíritos de maneira tão fantástica, era uma legião, como dizia meu pai, que ele se debatia, caía na rua, se debatia, que vinha policial, vinha médico, e eles aplicavam, Ricardo, morfina. Você sabe que eles ficavam tão descontrolados que eles vinham ficar morrendo e nada segurava ele sentar com o homem. Então ele falou assim, chama o Valdemar. Aí o pai estava trabalhando, que ele era barbeiro, tinha uma perfumaria, barbeiro e uma livraria. No fundo da livraria chamada Livraria Espírita Augusto dos Anjos, pela qual ele foi perseguido pelo clero porque vendia livros espíritas. Mas foi um desbravador do espiritismo naquela região. Então meu pai chegava, muito simples, muito caladinho, com licença, chegava e punha a mão, punha as mãos na cabeça dele e falava assim, Baianinho, meu filho, em nome de Jesus, que esses espíritos sejam encaminhados com Baianinho na hora. Você recuperava? Pois onde é que eu estou? Sudemar, o que houve comigo? E meu pai saía quietinho, meio povo ficava, eles faziam questão de sair para não haver endeusamento. Corria para trás, continuava a trazer gente, não sou eu, é Jesus. E ele sempre questionava até de chamar. Mas meu pai continuava atendendo e não tinha hora para isso. Isso até ocasionava um probleminha com a minha mãe, que eu amava muito. Mas você não tem tempo para nada, é só espiritismo. Ele falou, essa é a minha missão. Então, uma noite, Alfredo já era meu namorado, e ele então lembrou desse caso que eu deveria contar aqui. Meu pai chegava tarde, trabalhava até tarde, ia para reunião, tomava um banho à noite. Ele tinha um roupãozinho, que ele saía do banho, vestia e amarrava. Ele estava saindo do banho, o Alfredo disse que ainda estava com os olhos vermelhos do shampoo que ele usou no cabelo, a campainha tocou. Minha mãe falou, tem um pessoal aí, uma Kombi, diz que tem uma moça enlouquecida na Kombi. Ele falou, mãe, aí ele falou, meu amigo, você não vai me dar roupa? Ele falou assim, não dá tempo. Com o roupão, ele saiu e o Alfredo tinha ido me visitar, já morava no Belo Horizonte. A gente namorava. O Alfredo viu ele sair, o Alfredo presenciou, ele ficou numa emoção. Ele falou assim, abre a porta da Kombi. Não pode, ela vai acabar com tudo. Abre a porta da Kombi. A Kombi é aquelas antigas, né? É o modelo mesmo, meu. Só que a porta faz assim, a porta faz em si. Então ele abriu, entrou de roupão. E ela vai agredir o senhor. Ela, na mesma hora, ela desmaiou. Só dele entrar. Ela desmaiou, o pai, ela morreu. Ele falou, não, entre em oração. Como é que nós vamos orar, Sr. Demar? Desse jeito ele orou. E ele falava, em nome de Jesus, que essa é uma legião também. Então a menina desmaiada, né, já desmaiada.
O Alfredo lembra que ela começou a recuperar e ela suava frio. Meu pai então colocou as mãos em nome de Jesus. E ele falava assim: agora, semana que vem, segunda-feira, lá no centro, Zé Macis, traga ela do passe, água frutificada, para estudar a doutrina espírita. E a menina saía extasiada: Sodemar, todos conheciam por causa desse fato dele. Uma vez também, uma amiga nossa, da família, né? Eu fui saber depois que era até prima de Alfredo, telefona para o meu pai. Ele estava em casa. Eu preciso falar com o Sodemar. E minha mãe, então, querendo protegê-lo, falou assim: mas ele acabou de chegar, ele está lá dentro descansando. Aí ele veio lá de dentro: o telefone é para mim, Laide, pode me passar. Ele já sabia. A pessoa: Sodemar, tem a minha empregada, está quebrando a casa, o senhor pode ficar assim? Não, bota o telefone no ouvido dela. E eu ouvi uma doutrinação por telefone, que eu não via de uns 15 anos. Eu chorei de emoção. Ele doutrinou a entidade pelo telefone. Isso foi fantástico, cara. Não dava tempo. Ele conversou com a entidade, conversou mesmo, nós vimos ele conversar, ele ficava transformado. Ele conversou com a entidade e a entidade rendeu-se, não a ele, ao momento que ele fazia aquela oração, conversava com ela. Eu lembro dele no telefone, foi um telefone um pouquinho demorado, ele conversou com ela. E foi uma coisa linda. Aí a moça ligou, passou um minuto, falou: um cadinho, eu vou até aí. Ele falou: ligou, Sodemar, está tudo em paz. Ele falou: se eu fiz isso, minha filha, porque se eu fosse até lá, que era um distanciamento, ela quebrava a casa inteira. Ela não, eles. Então ele doutrinou por telefone. E isso eu vi uma vez, que eu fui me lembrando que ele viu que essas 2 ou 3 por necessidade, não exibicionismo. Há momentos em que a gente não pode nem ter tempo, a gente tem que agir em nome de Jesus. Doutra feita, na calada da noite, o telefone tocava, era do Palácio Episcopal da cidade. Irmão Demar, pode vir, já estou te aguardando. Ele falava assim com a minha mãe: estou saindo. Não vou dizer onde vou, mas daqui a pouco estarei de volta. É a serviço de Jesus. Nós só fomos saber que era do Palácio Episcopal depois que o bispo havia saído da cidade e que meu pai já estava mais velho. Ele resolveu nos contar onde ele ia. Às vezes, assim, uma vez por semana, de 15 em 15 dias. A mãe do bispo, que morava com ele, era uma médium em desequilíbrio. E o bispo, depois de tentar por várias vezes exorcismo, porque ele não tinha mais condição, então ele ligava para o meu pai na cama da noite, ele entrava pelos fundos do Palácio Episcopal para pacificar a mãe do bispo. Então o bispo abraçava o irmão Demar: nós sabemos de tudo, mas pelo cargo que eu ocupo na minha igreja, eu não posso falar. Que Jesus abençoe os espíritos que tiveram e agir através da sua mediunidade. Então a gente fica feliz de ver. O bispo estava correto, ele não podia dizer espírita o que acreditava. E todas essas coisas eu fui criada no meio disso. Vendo esse homem com essa fé, com essa coragem, que não temia nada. Porque ele dizia assim: eu nada sou, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então ele saía em busca de casos difíceis. Dá para botar mais um? Dá? Você quer falar? Tá. Uma feita, estávamos nós também, recebemos um telefonema de uma cidade vizinha chamada Recreio, depois de Leopoldina, que estava acontecendo lá fenômenos muito difíceis para aquela família. Eles moravam numa roça e tinham que viver com as janelas da casinha fechada, porque as fezes de animal, né, são geralmente grandes, levantavam-se do chão e adentravam a casa. Pedras grandes, então agora eles viviam com as janelas fechadas. Eles não podiam abrir, porque aquilo vinha do nada. Então meu pai foi. Aí ele lembra direitinho, ele falou: vamos abrir a janela. Aí a menina falou assim: menina, se o senhor não abre, não, só vai levar. Ela usou o termo, né? Só vai levar cocô na cara. Ele falou assim: eu não vou abrir sim, minha filha, não abra. Aí ele percebeu, na hora que ela falou: não abra, ele falou: ela é a médium de efeitos físicos. Quando ele olhou, ele viu. Então ele falou assim: vamos fazer uma oração. Orou e falou: nós vamos abrir, viu, filho? Muito sem graça, ele abriu e as fezes não vieram. Ele ficou muito satisfeito. Mas na hora que ele descuidou, ela veio e disse: só teve que tirar a cabeça. Então ele viu que era a menina mesmo que era a que ocasionava, que decidia o material, né? Então ele conversou com a família, havia fogo também que acontecia sem mais nem menos. Ele explicou, então ele começou a ir lá semanalmente, fazia uma leitura do Evangelho, ensinou eles a fazer o culto e encaminhou a menina para a evangelização e depois se tornou lá na cidade de Recreio uma grande médium. Isso tudo nós vivenciamos, existia de uma maneira fantástica. Naquela época, por causa do amor
e da dedicação desse homem. Ele não tinha hora, não era porque era bispo, não. Ele saía para vender loucos de madrugada. Várias pessoas iam fazendo loucos aqui na Barbacena, que era muito conhecido na época, que existe Barbacena, não sei se existe até hoje, um manicômio, e passavam lá primeiro. Muitos voltavam para ele mesmo, que ele falava isso dando cura, isso é mediunidade. Vamos fazer o tratamento. Quantos ele evitou que fosse trazido a nossa aqui, para a Barbacena, né, aqui perto. Então a gente cresceu no meio dessa maravilha de fenômenos mediúnicos que veio acalentar o nosso coração e mostrar para a gente a beleza da mediunidade. O que a gente pode, com a mediunidade, suavizar de sofrimento alheio, dar esperança a mães que perderam filhos, trazer uma psicografia, notícias, né? Receber mesmo recados, como veio recado para vocês, ver, né? A gente às vezes tem a visão, mesmo a visão intuitiva, que nos favorece uma alegria imensa, né, Marcinho? Então o Marcinho fala assim, conta, e eu então vou contar. Na quarta-feira à noite, o coral cantando uma música linda chamada, a última música que cantaram qualquer devoção, feita pelo nosso companheiro, o violonista Fernando. Eu até já posso ter ouvido, mas eu não havia gravado, que a música era tão maravilhosa. E eu sentadinha ali, ouvindo aquela maravilha, e comecei a chorar. Eu não posso chorar tanto. E me deu uma vontade de chorar, uma vontade de chorar, uma vontade de chorar. E eu chorava, porque eu tenho que segurar, porque eu vou fazer barulho. Quase querendo convulsivo, mas um choro gostoso. Aí eu falei, mas o que é isso? Eu me deixei levar. Aí eu vi com o Marcinho, que eu comecei a ver os nossos companheiros chegando e se colocando aqui à frente. Que eu pude, assim, perceber nitidamente. Eu vi o seu Eli, eu vi seu Sebastião, a esposa da Dona Il, a nossa Oswaldina chegando, e depois eu tinha um respeito muito grande por ele. Você até distância pelo respeito, eu falei, eu não tive coragem de contar, mas muito aquele jeitão dele, muito firme por trás. Os outros não conseguiam me manifestar. Eu fiquei numa emoção tão grande, e eu fiquei assim, a gente fica assim, tô vendo mesmo? Aí eu senti um abraço e falei, minha filha, não tenha dúvida. O abraço foi do meu pai. Minha filha, não tenha dúvida, que o médium mesmo, que quer ser o médium, ele tem dúvidas. Através da dúvida, ele estuda e procura ver o que ele pode melhorar. Então a gente duvida para ser um médium mais consciente e mais eficiente, né? Para que a gente possa conduzir a nossa oportunidade de servir em nome de Jesus com muita alegria no coração. E antes de chegar aqui, eu vou só ler. Eu estava sentadinha, lendo e meditando para chegar, eu sentei um pouco, para trazer, porque o meu banho sentei, eu cheguei tarde. Então saiu alguma coisa e eu queria ler para vocês, e ficar como que eu gosto de escrever poesia. Então saiu isso aqui, eu deixo como lembrança na noite de hoje. Mediunidade em nossa vida é bênção de trabalho e alegria. Faz-nos pensar e refletir sobre o nosso dia a dia. Mediunidade, compromisso. Mediunidade, ação. Mediunidade, socorro. Mediunidade, provação. De toda e qualquer maneira, mediunidade com Jesus é oportunidade de serviço, levando ao próximo amor e luz. Muito obrigada. À medida que a Lívia vai contando, a gente vai empolgando, vai lembrando os casos, fica mais preocupado dos bandeirantes espiritismo, de bela loucura, viu? Eu fiquei lembrando aqui de como que o Centro Espírita de Vinamico foi fundado, né? Naquela ocasião era ali na minha expressa aqui no João Cabral, no Carisma, né? Não sei se você lembra disso, ali era uma favela, né? Enorme, né? E o Sr. Virgínia, Arthur Lopes Moreno, Narciso, outros companheiros, eles iam lá à noite, né? À noite, eles tinham um amigo lá, o amigo tinha um boteco. Eles chegavam lá e mandavam todo mundo embora, fechavam o boteco, e aí eles começavam a fazer a reunião espírita, né? E o boteco se transformou no que é hoje o Divino Amigo. Então você vê que audácia desses elementos, né? E aí eu lembrando do pai dela, que deu um bandeira, né? Eu queria lembrar da minha avó, que a minha avó ela nasceu em Sacramento e ela foi aluna de Eurípides Passanufo. Vocês têm a ideia que é Eurípides Passanufo, né? Segundo Chico Xavier, foi o único encarnado a ver Jesus, a ter a chance de ver Jesus enquanto encarnado. Você vê a grandeza do Espírito, né?
e de uma mediunidade fantástica. Então minha avó contava os casos, que ela às vezes estava lá na aula, no final da tarde, de repente ele se transfigurava, ficava quietinho, os alunos já sabiam, né? Porque eles eram alunos dele no primeiro colégio espírita do Brasil, que é o colégio Allan Kardec. Então, os alunos já sabiam que estava acontecendo, estava tudo quietinho. Transfigurava, de repente ele voltava e falava. Foi assinado o Tratado de Paz em Viena, na Primeira Guerra Mundial. Naquela ocasião não tinha comunicação, um mês depois ele chegava a notícia, né? Não tinha essa coisa de hoje, né? De repente ele transfigurava, desdobrava e em espírito atendia para um parto, na voz, não sei aonde. E num desses casos, a minha avó conta que um casal, uma família, estava com uma criança muito doente, mas não tinha condições de ir até Sacramento pedir socorro para eu, nós sabemos. Aí estava passando por lá um daqueles caixeiros viajantes. A dona me disse: fulano, vai lá em Sacramento, vem por favor para eu ir, mandar um remédio, meu filho, cura. Faz essa gentileza, claro, faça uma gentileza e tal. Ele foi para Sacramento, fez o negócio dele lá, aquela coisa toda. E ele estava voltando. Quando ele estava chegando perto da casa, esqueci o remédio da dona. Ele estava com o vidrinho no bolso, encheu de água do rio e deu para a dona. E a menina curou. Quando ele estava voltando, porque acho que a gente assim, né? Vai, volta, quando ele estava voltando, a dona pessoa, fulano, você está em Sacramento? Agradece Eurípides, que aquele remédio curou. Deus, assustou, né? Aí ele foi para o Sacramento. Quando chegou lá, ele cruzou na rua com Eurípides. Quando cruzou com Eurípides, eu disse: você, meu amigo, você me deu um trabalho, hein? Eu tive que ir lá para colocar o remédio naquele vídeo que você esqueceu de vir atrás de mim. Então Eurípides tem aquela mediunidade fantástica, né? Que a todo instante ocorria, que a minha avó falava, que às vezes quando ele estava fazendo uma preleção do Evangelho, toda a cidade ouvia, sem microfone. Todos ouviam, não se sabe que fenômeno que era, mas todo mundo ouvia. Obviamente a cidade pequenininha, né, gente? E hoje tem 20 mil habitantes, naquela ocasião tem 4 mil, 5 mil, mas todo mundo ouvia o Evangelho. E a minha avó ficava contando esses casos, né? Então a gente vai indo aqui, vai chegando assim, mais próximo, né, do nosso tempo. Quando você leu essa mensagem, né, eu lembrei assim, como que ao longo de todo esse tempo, né, que vai ter os filhos vão chegando, as angústias vão chegando, as preocupações. Quantas vezes eu cheguei nessa reunião mediúnica angustiado com relação ao que fazer, né? A tentativa nossa de acertar, de fazer o melhor, e sem falar nada. Vinha um amigo espiritual, me dava cada dica, né? Aquela coisa. E essa dica eu queria passar para vocês hoje. Mas tem que ver, agora vai colocar aqui, né? Então, vou falar das duas dicas que eles passaram para nós, que foram tão marcantes e tantas que auxiliaram tanto na educação dos filhos. Uma vez eu estava aflito com os nossos filhos, adolescentes, que era aquela coisa de pai de querer entender, tentei na reunião uma preta velha, a gente fala preta velha, mas as pessoas estudosas, né? Chegou perto, a Amélia levantou, chegou perto e disse assim: só Antônio. Eu entendi. Às vezes o pai quer saber quem está dentro do outro, se deixar que é angústia, que sabe o que está acontecendo, né? Só acolhe. Acolher.
Em outra ocasião, ela veio, você vê, os Espíritos falam coisas curtas, profundas. Em outra ocasião, ela veio e disse assim: quantos sacos de laranja você já descascou para os seus filhos? Precisava dizer mais nada. Em uma outra ocasião, já foi um espírito mais intelectual, deu uma aula sobre não é possível educar os filhos se a balança entre o dever e o prazer não estiver equilibrada. Não é possível a execução do dever se não houver prazer na vida. Curtir o dever, mas não se esqueça do dever, da alegria. Conduzir o dever sempre com alegria. Essas 4 coisinhas foram assim, e foi assim um empurrão, aquela coisa gostosa que nós temos agora nos nossos filhos. Nós estamos empolgados. Gente, quando vai contar a causa, é um caso sério, né? Rapidinho, porque ele vai terminar ali lembrando Kardec, né? A gente pensar um pouco nas alegrias que a mediunidade traz, independente da nossa condição de espíritas ou não, né? Então já falamos aqui de pai, né? Que lá nos anos 70, no iníciozinho, ainda não éramos espíritas, e ele precisou de fazer uma cirurgia. Ele precisava se operar naquela época úlcera de estômago, era cirúrgico, né? E ele então estava temeroso, mas não tinha jeito. E ele foi fazer uma consulta com o médico que seria o cirurgião no Hospital São Lucas, que ainda está em atividade. O médico era o Dr. Silvério, mas ele não conhecia esse médico. E ele então ficou aguardando, né, no corredor para ser atendido. Quando abre a porta, um médico então convida ele para entrar, o chama pelo nome, eu sou ele, pode entrar. Esse médico então examinou, marcou com ele o dia da cirurgia, todos os procedimentos, né? Ele estava lá levando os exames, né? Que seria o cirurgião encaminhado pelo clínico. E ele então, o médico pede com licença e se retira da sala. Eu nunca mais que esse médico volta, né? Esse médico não voltava, ele foi ficando aflito, ficou em pé na porta da sala. Quando ele vê, então, chegando um outro médico, no iníciozinho do corredor, e se apresentou, falou: doutor Silvério, me desculpe, eu estou atrasado, isso nunca aconteceu, mas eu tive um imprevisto. Ele falou: não, mas eu estou aguardando um outro médico, entendeu? Não, que outro médico? Não tem outro médico. Nunca ele achou esse outro médico. E, por incrível que pareça, a agenda do médico mesmo era tal dia que ele já tinha sido encaminhado. Foi marcado para o mesmo dia, e isso ficou assim como uma constatação de que não havia esse outro médico que ele foi atendido primeiro. São alegrias, né, de uma mediunidade que não escolhe se somos ou não espíritas. Mas como espíritas nós temos essa bênção, né, de entender a mediunidade. Mas é só para terminar, Maxime, né? Lembra também da Bebete, porque eu falei que sou de família espírita. Eu tive uma irmã também muito especial e uma pessoa muito dedicada, teve a prova da paralisia nessa atual existência, mas caminhou dentro da doutrina e em toda a comunidade lá e região de uma maneira brilhante, sem ter pernas, na cadeira de roda. Fundou centro, fez o que pôde. Coral, trabalho com drogado e desencarnou no ano de 2000. Essa minha irmã também era um médico fantástico. Ela às vezes estava fazendo passe em alguém, ela sentia e ela não tinha como ela não falar, porque a gente se evita de falar, vai na atualidade, alguma coisa, né? A não ser que seja um nível específico. Mas ela sentia impulso. Eu lembro de um caso que eu estava do lado dela, ela começou a dar passe uma moça e parou no abdômen, uma moça bonita, uma jovem senhora, e falou assim: minha filha, procura um ginecologista amanhã. Aí a moça assustou, procura amanhã. O que foi? Não, estou chamando você procurar, porque tem um tempinho que eu não vou, então procura. Aí ela falou assim: mas será que eu estou grávida? Aí minha irmã falou com ela de maneira muito gentil que não era gravidez, mas assim, com um jeito muito dócil e tal. Eu me lembro disso. Lívia, eu sei o que eu vi. Eu falei: minha irmã, no outro dia a moça liga: minha Bebete, uns dias, muito obrigada. A Bebete viu o tumor e ela nem percebia, sabe?
E a minha irmã falou quando o telefone me assim, você pode ter certeza que vai ter muito bom resultado. E teve. Foi extirpada, fez o tratamento, ela viu o tumor, só que ela não contou até a confirmação. Então ela era um médico também dedicado e fantástico. Trabalhou muito, muito incessantemente. O enterro dela foi uma coisa linda, eu digo assim, se puder ter beleza, com música, coral, emoção. De onde deu tempo de chegar a gente, chegou, porque ela era muito conhecida. Ela acabou de desencarnar, eles anunciaram pela internet, então depois de gente foi. E passado algum tempo, de volta vai fazer agora um trabalho na cidade de Mulher. E quando você veio do Rio, quando vem do Rio, tem uma ponte que até ali em Paraíba é estado do Rio, passou a ponte em estado de Minas. Então, quando ele adentrou a ponte, ele contou na palestra em público, no meio da ponte, ele disse que adentro do carro, que ele estava faceira e sorridente, a minha irmã. Que é isso, Divaldo? Invadindo meu espaço? Ela é espírita. Divaldo, invadindo meu espaço? Qual é, Divaldo? E você não muda não, Elizabeth. E dali até a cidade de Mulheré, onde ele ia, eles foram conversando a respeito de problemas da região, os quais ela depois colocou em reunião mediúnica através de um médium e depois confirmaram por Divaldo Franco. Então a gente fica feliz de ver as alegrias da mediunidade. Então essa minha irmã viveu muitas alegrias também. Ela viveu para o próximo também. Depois de desencarnada, pessoas da cidade pequena tem ainda uma elite, né? Os médicos formam uma elite muito grande lá. E eles me procuraram agradecendo até agora mesmo. E eu não podia imaginar, o meu ouvido me deu conta, você não sabe o que a sua irmã fez por mim. Você não sabe. Então ela tinha um quarto no carro em casa, o quartinho dela que não pela porta, de vez em quando estava fechada a porta, ela atendia a pessoa sair, a gente nem via, e ficava com ela, o que ela ajudou e atendeu as pessoas através da sua mediunidade. Então a gente fica feliz. Mas como é Semana de Kardec e a gente está finalizando hoje, eu não sei se vocês conhecem um casozinho do livro de Kardec, tá? Então eu queria encerrar com ele. Posso? Vai falar alguma coisa? Então é um caso interessante, como é do nosso querido Kardec, é bom que a gente encerre com o caso dele, tá? É do livro Kardec na Intimidade, do nosso Roque Jaci. Então, na época que Kardec estava aqui, né, um pai aflito procurou Kardec, que a filha estava totalmente possessa, como ele diz, endemoniada. Então falou, olha, já fiz de tudo, médico e tudo, chamamos até o pai. Diante da Santa Cruz, o espírito demoníaco gargalhava e jogou a cruz no chão. E o Kardec ficou escutando aquilo, com paciência, naquela atitude serena, equilíbrio em pessoa, o bom senso em pessoa. Esperou que o pai falasse. E o pai, eu estou morrendo de vergonha. O senhor me desculpe, mas eu ouvi falar que o senhor é um bruxo. Como o senhor é um bruxo, o senhor não quer ajudar minha filha? Kardec calmo, escutou, esperou aquele pai desabafar e falou com ele, vamos até a sua casa. Na maior paciência, não disse se era bruxo, se não era bruxo. Vamos até a sua casa. E lá foi Kardec com um. Quando ele se aproximou, Kardec, à esquina da rua, escutava os urros, as gargalhadas e os gritos da entidade ou das entidades. Então, Kardec se aproximou. O senhor não entra não, lá no quarto, o senhor não vai, porque ela vai agredir o senhor. Ela está possessa, não é minha filha. Ele falou, calma, pai, entre em oração. Pode deixar que eu vou entrar no quarto. Quando ele abriu a porta, o espírito olhou para Kardec, deslocado, transtornado, e avançou sobre ele com as suas mãos em garras, e pegou as suas unhas e começou a passar no rosto de Kardec. Só que não marcou, e foi descendo pela roupa de Kardec abaixo até que ele caiu ajoelhado no chão. Mas ele não feriu o rosto de Kardec. Ele foi tentando rasgar a roupa para baixo e ajoelhou no chão. E olha que lindo que Kardec falou com esse espírito. Então Kardec fala para ele assim. O espírito, né? Ele olha para aquele espírito, né? E fala, o espírito olha para ele e fala assim, lá de baixo, a que vens? Olha para ele. Com aquela voz de homem masculino, a que vens? Uma menina jovem. Ele responde, venha em nome do Cristo. Aí o espírito olha, ergue os braços para ele e fala, que queres de mim? Aí Kardec olha e fala, sofres. Poucas palavras, sofres. Não responde, ele sacode a cabeça e não aguenta. Aí ele vira e fala assim, respeito-te. Kardec fala para aquele espírito, respeito-te. Ele só sacudiu o sorriso. No chão, de olhos injetados de sangue, o obsessor fita Kardec, através da jovem, contido como que uma malha
de amor, aí já estava contigo. Vim para ajudar-te, diz Kardec. O Espírito fala. Esconjuras-me. Ele diz, abençoo-te. Maldição, maldição, diz o Espírito já rendido. Aí Kardec fala, abre-te a porta de nova esperança. Odeias-me. Kardec responde, amo-te. Nessa hora, a jovem desmaia no chão. Filha, filha, a mãe reconhece novamente a filha. Kardec então ergue os olhos e diz, Senhor, de infinita misericórdia, acolhe em teu seio de amor, acolhe em teu seio de amor esse espírito torturado e confundido pelas sombras da vingança, e que busca nesta hora, Senhor, caminhos novos para a sua vida eterna. Dirigiu-se aos pais da jovem e falou a mesma coisa, acolhe-na com amor. E o Espírito então já passado, a menina já voltando, né, abraça a mãe, e o homem então só disse, perdoe-me, Senhor Kardec. Vou dizer ao sacerdote que ao invés de bruxo, o Senhor é um santo. Santo de Deus. Aí Kardec responde, o santo de Deus, meu irmão, é Jesus. A alegria da mediunidade de Kardec, suavizando aquela família, salvando aquele espírito, né, totalmente sofrido, totalmente, né, transtornado, e dando nova alegria àquela família, àquela filha, né, àquela jovem. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa não ter medo da mediunidade, que a gente possa ter certeza de que a mediunidade é bênção em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Para eles aqui? Só queria falar uma coisa para eles. Vem cá. Então, boa noite. Há muitos anos atrás, eu não conhecia o Sérgio Xavier, não tinha nenhum contato com o Sérgio Xavier. Eu, de vez em quando, eu ia no lugar onde eu Espírito Mineiro. Então eu estava em casa lendo muitos livros de André Luiz. E eu tive a inspiração que nós iríamos criar uma casa espírita, né? Construir uma casa espírita. Eu tive uma inspiração nesse sentido. E aquilo ficou na minha memória, não apagou mais. E depois, muito tempo depois, eu ainda sou policial militar, hoje eu sou na reserva, antigamente na Gradativa. Eu fui atender uma ocorrência, eu estava de serviço, de viatura policial, eu comandava a viatura. Fui atender uma ocorrência de invasão de um terreno no Rosa Neves. Cheguei no Rosa Neves, fiz contato com o senhor Arnaldo Neiva, que era o diretor administrativo do Sérgio Xavier. E aquele terreno estava programado a construção de uma casa espírita. Então eu liguei os fatos, né? Peguei os fatos. A intuição que eu havia tido há muitos anos atrás, aliás, há alguns anos atrás, liguei com o fato de eu estar ali atendendo uma ocorrência de invasão de terreno, num lote, num terreno que estava prevista a construção de uma casa espírita. E assim eu cheguei no Sérgio Xavier. E lá está hoje a Nova Luz. Hoje está funcionando lá a Casa Espírita Nova Luz, já com 10 anos de atividade. Graças a Deus cresceu cada vez mais. Só isso. O Carlos é o nosso comandante na Rosa Neves. Realmente, então, ele está construindo o Centro Espírita, que é a nossa divisão de Rosa Neves, né? Que é comandada pelo Carlos lá. Alguém mais? Alguma pergunta? Quer dar algum depoimento? Eu tinha outros também, mas... Se deixar, nós vamos até 10 horas aqui. Mas, gente, ele não queria, não, mas ele é que vai vir aqui terminar. Você falar alguma coisa aqui é fundamental. Tá? Amanhã nós vamos ter
o irmão, o médium, aqui em Vivência Mediúnica, Elimar, que é médico e médium. Amanhã aqui de 10 às 11, com o coral. Quem puder participar será bem-vindo, tá bom? Os senhores celebram lá, não, já é 9h05. Depois que ele terminar, uma palavrinha aqui, você toca uma música, à medida que o pessoal pode sair, você vai tocando antes, tá? Então fica convidado a sentar com a mesa lá, que aqui é ligeiro. Ainda bem que aquele moço riu da gente de costas, sabe? Porque se ele me filmasse em frente, aquele cara bobo, ficar rindo, igual menino, 30 anos de espiritismo, e empolgado e alegre com o que eu vi aqui, porque foi tão gostoso, né, ouvir essas coisas aqui com naturalidade. E cada um fica saindo do nosso íntimo para contar casos, eu não vou contar. Né? Eu queria que você contasse a sua aula. Não vou contar não. Mas uma coisa que me veio à cabeça que é interessante, a gente fica vendo médium, né, com as características desses que falaram, dos seus casos. Eu me lembrei do livro Mediunidade, onde Divaldo Franco nos alenta, dizendo o seguinte, que o papel principal do centro espírita no século XXI será o de desenvolver nos seus frequentadores a consciência cósmica. A sensibilidade, a possibilidade de perceber além do físico, da visão física. Então eu fico imaginando dentro disso que nós todos podemos desenvolver no nosso íntimo esse lado de perceber aquilo que está à nossa volta. Porque todos somos médiuns, alguns ostensivos, mas nós podemos desenvolver essa percepção, não com o objetivo do fenômeno em si, mas com o objetivo da transformação, que é a palavra aqui de tornar o mundo melhor. E essa palavra, Ricardo, aliás, eu vi 3 palavras, é o acolhimento, né? Acolher. Né? E essa comparação de na vida, na família principalmente, você saber dosar dever e prazer, é uma medida, uma regra de conduta assim, muito especial para as nossas vidas, porque o objetivo da religião é tornar o homem melhor, não há outro sentido. O reino do céu não vem com as aparências exteriores, ele vem com a transformação íntima. Então eu parabenizo vocês, ainda que não é comum na casa espírita, mas vocês trouxeram esses momentos muito especiais para nós, assim, com naturalidade e um pouquinho de tempo, sem aquela formalidade, foi muito bom. Que Deus abençoe vocês. Aí nós vamos ouvir o nosso companheiro, né, Marcinho? Em seguida nós nos despedimos, não é isso? Com muito amor, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um retorno feliz para os seus lares e que nós sejamos amigos.
Obrigado pela presença, boa noite, boa noite.